Eu vou contar um caso estranho para você. Eu não tenho problema de ver sangue. Eu já assisti cirurgias da minha esposa, já vi um monte de coisas, já participei de coisas ali lá com os médicos cortando, costurando. Mas um dia eu fui levar Michel, pequenininho, que tinha feito um corte no dedo, no pronto-socorro para dar um ponto. E o médico, que era meu amigo, um pediatra, falou assim: você aguenta ver sangue? Eu falei: aguento, não tem problema. E aí ele falou: então segura ele. Eu falei: pode deixar. Segurei. E lá ele começa a lavar a ferida, colocar lá as injeçõezinhas lá do anestésico, começa a sangrar mais. E ele pega aquela agulha, você já viu aquela agulha? Aí começa a furar e passar. E aquilo começou a me fazer mal. Eu comecei a suar frio, e suar frio. Aí passou uma enfermeira, eu disse: vem cá, moça, vem cá. Ela disse: que foi? Segura aqui ele, senão eu vou cair. E saí correndo. Sabe por quê? Porque naquela hora eu senti compaixão. Era como se estivesse furando o meu dedo. Eu me identifiquei. O que Davi está dizendo é: Senhor, olha para mim. Não como eu mereço, porque eu sou pecador, mas com compaixão, misericórdia e amor. E essa é uma coisa interessante, porque eu só vou conseguir o perdão na minha vida se eu entender que o perdão de Deus é um ato de misericórdia, de compaixão e de amor. E que essa é a única maneira, que não existe outra maneira dos meus pecados serem perdoados e da consequência eterna do pecado sobre a minha vida ser extinta por Jesus Cristo, que morreu na cruz como meu Salvador pessoal. Enquanto eu acho que eu sei lidar com o meu pecado, que eu sei resolver os problemas, que eu dou um jeitinho aqui, que eu dou um jeitinho ali, não há perdão de Deus na minha vida. Mas quando eu entendo que a única esperança que existe para mim é a intervenção de Deus, a porta de Deus, da sua graça, misericórdia e compaixão se abre para mim. E aí então Davi começa a pedir algumas coisas que tem a ver com esse clamor de misericórdia. Ele vai dizer nos versículos 2 e 7, ele diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. Eu acho que naquela hora, Davi se sentiu como alguém tão sujo, mas tão sujo, que não adiantava só tomar banho, tem que ser alvejado. Eu me lembro dos tempos antigos que a gente alvejava a roupa, não é? Eu me lembro lá no passado, faz muitos anos, você não vai lembrar disso, tem muita gente que não é dessa época, mas a gente botava a roupa para quarar. Você lembra que tem gente dessa época aqui? Levanta a mão. Tá velho, hein? Quarar a roupa, olha só, você lembra? Deixava de molho, aquele negócio todo, depois colocava no sol, não é isso? Para quarar, depois terminava de lavar, não era assim mesmo? O que Davi está dizendo é o seguinte: olha, Deus, não adianta dar uma limpezinha não, tem que quarar tudo, está ruim demais, está feio aqui. E sabe, é interessante porque esse sentimento de limpeza, de necessidade de limpeza, tem a ver com a culpa. A culpa é uma mancha que não sai, e a culpa nos faz adoecer. Tem muita gente doente por causa de culpa, dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, quer na vida pessoal, quer na vida familiar, quer na vida até financeira. Eu me lembro de uma pessoa que ficou doente, uma depressão profunda, quase morreu, porque se perdeu já na velhice nos seus negócios e perdeu todo o dinheiro que ele tinha reservado para sustentar a sua velhice. Sabe, culpa é um negócio complicado. E Davi está dizendo: olha, eu estou tão sujo que eu não consigo lidar com a minha culpa.
Mas o interessante é que até aquele momento, ele estava tentando lidar com a culpa, ele estava tentando se enganar de que ele era suficientemente sábio para lidar com os problemas, mas enquanto a família dele estava sendo destruída, e quando a gente vai lendo o restante da história, em 2 Samuel, capítulo 13, 14, 15 em diante, você vai ver a família de Davi entrando numa confusão tremenda, por causa daquilo que ele tinha feito, e ele está lidando com a culpa, e ele diz assim, verso 14, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele está dizendo, está doendo, minha vida está marcada pela culpa, eu estou ficando doente, porque o pecado adoece a gente, espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Eu conheço tanta gente marcada pelas dores da sua alma. Eu me lembro de um homem que visitei uma vez, que tinha cometido um assassinato, e eu estava trabalhando com essa pessoa, apresentando Jesus, e é muito interessante isso, porque ele fala aqui, Davi, me livra da culpa dos crimes de sangue, não é? E ele disse assim, pastor, para mim não tem mais jeito. Eu falei, por que não tem mais jeito? Porque eu matei uma pessoa. E eu disse, mas eu não consegui entender o que você quer dizer. Ele disse assim, para aquilo que eu fiz, não tem chance de conserto, a pessoa morreu. E sabe, aquilo estava na cabeça daquele homem, que estava numa cadeia, o tempo todo. E então, para apaziguar a sua culpa, ele tinha que ser mais mal ainda, para se convencer que tinha alguma outra coisa para ele, porque não tinha mais nada com ele Deus, porque não tinha esperança. É interessante que Davi era um ungido de Deus, se apresentava no templo, oferecia os sacrifícios, mas ele está dizendo aqui, eu sei como está minha alma, porque eu trago dentro de mim a culpa do sangue de Urias nas minhas mãos. Mas não é só a culpa de crimes de sangue. Eu já encontrei tanta gente sofrendo por tantas coisas que aconteceram, e sentimentos profundos dos seus erros que acompanham a sua vida. E que precisam de uma intervenção milagrosa de Deus, porque senão não tem jeito. E perdão é exatamente isso, uma intervenção milagrosa de Deus sobre aquilo que parece não ter mais nenhum jeito. Por isso então, nessa hora que ele é confrontado por Natã, e ele escreve o Salmo 51, ele está dizendo, a única esperança que existe para mim, é se o Senhor me lavar. A única esperança que sobra para mim, é se o Senhor limpar a mancha da culpa que eu carrego dentro de mim. A única esperança que existe para mim é se o Senhor colocar de novo uma alegria verdadeira, um júbilo verdadeiro nesses ossos ou no meu corpo que está doente por causa da culpa. Quando eu olho para esse texto, eu volto a ver no Novo Testamento que Jesus nos ensinou. Só Jesus pode nos lavar e fazer cessar a acusação até de Satanás contra a gente, quanto mais da nossa própria consciência. Por isso o perdão de Jesus na nossa vida é um milagre restaurador. E essa é a figura que está aqui nesse texto. Ele pega a figura do hisopo. O hisopo era uma planta, não é? Que a ponta dela absorvia líquido, e o sacerdote usava a ponta dessa vara que tinha essa capacidade de absorver líquido, molhava no sangue do animal que era imolado no altar,
e aspergia gotas de sangue e dizia: você está limpo. E ele está dizendo: olha, Senhor, eu já passei por essa experiência várias vezes, mas eu não estou limpo não. E isso fazia parte de uma cerimônia de limpeza de purificação de um leproso. Lepra naquele tempo era uma doença mortal que precisava ser purificada pelo sacerdote. E isso era uma coisa urgente. E ele está dizendo: sabe, Senhor, não adiantou lá o ritual, eu preciso de uma intervenção milagrosa do Senhor na minha vida. Perdão é isso, uma intervenção milagrosa de Jesus na nossa vida. Ele usa algumas outras palavras que são importantes. Ele diz assim no verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. A palavra apagar significa que ele tinha que retirar do livro de Deus essa anotação. É uma figura de linguagem. E essa ideia de esconder o rosto tem a ver com fechar os olhos ou virar o rosto para o outro lado. E a ideia é: retira, Senhor, da tua frente o meu pecado, porque o Senhor é justo, e se o Senhor continuar olhando o meu pecado diante dos teus olhos, a tua justiça vai cair sobre mim e não tem qualquer esperança. Por isso eu preciso de um milagre que o Senhor apague, que o Senhor vire o rosto de lado e que o Senhor devolva outra vez a vida, a esperança, a alegria. Eu preciso de misericórdia, de amor e de compaixão. Verso 11, ele coloca uma coisa que tem muito a ver com a sua história. Ele diz assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está lembrando de Saul. Você lembra o que aconteceu com Saul? A gente já estudou a história. Saul era rei de Israel e ele não fez o que Deus tinha mandado ele fazer. E porque ele não fez o que Deus tinha mandado ele fazer, Deus retirou dele a unção. E mandou Samuel derramar o óleo da unção sobre Davi. E aí nessa hora, Davi está dizendo: Senhor, por muito menos Saul perdeu a unção. Por muito menos Saul perdeu a unção. O que o Senhor vai fazer comigo? E aí ele faz uma oração: Senhor, não retires de mim a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. É interessante porque a Bíblia vai mostrar para a gente no Novo Testamento como é que funciona esse negócio de retirar a unção. Você sabia que tem isso no Novo Testamento? A Bíblia vai dizer para a gente que quando a gente fala do pecado, né? Deus está vendo o pecado na vida de alguém e essa pessoa não é capaz de enxergar as consequências do pecado, então que a igreja deve tomar algumas providências. A primeira providência é o irmão que está vendo aquele pecado, ele tem que ir lá e conversar com essa pessoa. Dizer: querido irmão, toma cuidado, porque a rota que você está seguindo é perigosa demais. Toma cuidado, porque pecado tem gosto de pecado, tem cheiro de pecado e tem consequência de pecado. E a Bíblia diz assim: olha, se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer: se não ouvir, você pega mais uma testemunha ou duas testemunhas, volta lá e diz: olha, meu irmão, você continua desse jeito,
tua vida está enrolada, tem problemas. Se você continuar desse jeito, você não está enxergando as consequências do seu pecado. Você está quebrando a comunhão com Deus e a comunhão com o povo de Deus. A Bíblia diz assim: olha, se ele ouvir vocês, você ganhou teu irmão. Mas se ele não te ouvir, você leva o assunto para a igreja. E lá em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo diz o que a igreja tem que fazer. E olha que coisa tremenda está escrito em 1 Coríntios 5. Aquele que não quer ouvir os toques de Deus, seja no palado da alma, seja através da repreensão, quer seja das pessoas, dos irmãos, das células ou da própria igreja. Paulo diz assim: olha, vocês agora vão retirá-lo da comunhão da igreja. E sabe, retirar da comunhão da igreja não é simplesmente excluir do hall de membros, tirar de uma lista. E aí, olha só o que vem lá: que seja entregue a Satanás para destruição da sua carne, para que haja arrependimento e volte antes do dia do Senhor Jesus. É disso que Davi está falando. Quando Deus retira a sua unção, toda a cobertura da graça de Deus que está sobre a nossa vida vai embora. E você está à mercê da sua carne, você está sozinho e está debaixo agora do açoite do diabo. E Davi entendia muito bem isso. Sabe por quê? Porque pecado é coisa séria, não é brincadeira não. É isso que a Bíblia está ensinando. Se não houver uma intervenção milagrosa de Deus para perdão, mas que gere transformação na nossa vida, mudança de vida, não dá para a gente permanecer na presença do Senhor, porque Deus é santo. Ainda que Ele seja amoroso, misericordioso, cheio de compaixão, Ele não pode aviltar a sua santidade. Eu tenho ficado tão triste por ver algumas coisas acontecerem, de gente que está vivendo exatamente isso que eu estou falando, que não se convertem, que não mudam, que não aceitam, que às vezes até sabem versículos de cor, mas não vivem a palavra de Deus, porque estão brincando com o pecado na sua vida, até a hora que Deus retira a unção. É interessante que lá no livro de Ezequiel, a cena de Deus retirar a unção de sobre toda a nação de Israel fica visível. E lá, se eu não me engano, capítulo 10 ou 11, eu não me lembro bem, de Ezequiel, tem uma visão, onde Ezequiel vê o Espírito do Senhor se retirando do templo e vai embora. E é muito interessante porque quando vem a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, as pessoas correram para dentro do templo, se trancaram dentro do templo, porque diziam assim: aqui ninguém, nenhum gentio impuro vai entrar, porque o Espírito do Senhor vai fulminar. Mas Ezequiel vai dizer para a gente: não vai mais, porque o Senhor retirou o seu Espírito daqui e foi embora. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele está orando assim: Senhor, não retira de mim essa unção, não retira de mim, não me expulses da tua presença. Verso 8 diz assim: ouvi júbilo e alegria, faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria que os ossos que esmagaste exultarão.
E aqui para mim, ele está falando não apenas daquilo que está na sua alma, mas da restauração dele na sociedade e da vergonha do escândalo. Porque aquilo que se era fofoca nos bastidores da corte, agora estava publicado no jornal. Eu costumo dizer o seguinte: olha, tem muito cabra safado nesse mundo. Agora, se você conhece Jesus, não seja um cabra safado não, porque Deus vai publicar o teu pecado no jornal. Sabe por quê? Porque Ele ainda te ama e quer ver a tua restauração. Pode ser que alguém consiga esconder, mas se você conhece a Deus, você não vai conseguir esconder não, porque Deus vai transformar tudo que está em oculto em claro, para todo mundo ver. Porque faz parte do amor de Deus trabalhar a nossa vida. Quando eu olhei para esse texto, eu descobri algumas coisas muito interessantes sobre a misericórdia de Deus, sobre esse clamor da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que precisamos no perdão, ela afeta o mundo espiritual. O juízo de Deus e a acusação de Satanás. O clamor pela misericórdia de Deus afeta o nosso mundo interior. Ele nos cura da culpa, renova a unção e nos dá uma nova missão. Mas ela afeta o nosso mundo exterior, porque Ele nos restaura diante das pessoas. É interessante como Natan termina essa confrontação, e depois de Davi publicamente dizer: eu sou esse homem, ele vai dizer assim: por isso, porque você confessou o seu pecado, e você está buscando a misericórdia de Deus, você não vai morrer. Mas Natan vai dizer: ainda que Deus continue derramando unção, você vai ter que lidar com as consequências do seu pecado. Eu li um e-mail essa semana de uma família que estava se desfazendo por causa de traição, de adultério. E o sentimento de uma das partes era: não consigo lidar com a dor que está dentro da minha alma diante disso que aconteceu. Conversei com outro que também estava lidando com uma separação, pela mesma razão. E por várias e várias vezes houve tentativas de acerto. Até que chegou um dia que uma das partes disse: não aguento mais, chega. Pecado tem consequência. O perdão nos restaura, nos ajuda com a sabedoria de Deus a lidar com essas consequências. Porém, a gente vai ter que lidar com as consequências do pecado. Por isso, a gente tem que levar muito a sério o custo do nosso perdão e não banalizarmos a misericórdia de Deus. Como eu falei hoje de manhã, custou muito caro o perdão de Deus. Foi Deus se fazer homem, habitar entre nós, tomar o nosso lugar na cruz, descer ao Hades, que a gente chama inferno, para trazer nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, para que pudesse haver perdão na nossa vida. É por isso que Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 31, vai dizer assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus.
Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que eu estou falando tudo isso? É porque hoje a gente vive um tempo de graça barata. Em que muita gente não entende a obra que Deus está fazendo. E leva na brincadeira coisas seríssimas. Quando Davi entendeu o que estava acontecendo com ele, ele escreveu o Salmo 51 e muito provavelmente o Salmo 32. Porque os seus olhos se abriram para enxergar uma realidade que ele não era capaz de enxergar. Que se Deus não fizesse um milagre de perdão restaurador na sua vida, ele estava perdido. E que ainda que ele fosse o rei, e ainda que ele tivesse todo o poder humano, todo o exército ao redor dele, toda a inteligência militar, todo o ouro, ele vai conquistar uma cidade, só a coroa que ele vai começar a usar, que ele pega dessa cidade, tinha 35 quilos de ouro e pedras preciosas. Eu não sei quanto vale um negócio desse, mas deve valer muito. Não adiantava nada aquilo se Deus retirasse a sua unção. Nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz em todo culto. Mas hoje eu quero orar por misericórdia, por graça e por compaixão de Deus. E a única maneira dessa oração ter efeito sobre a tua vida é se você entender quem você é, pecador. E não banalizar a gravidade da doença chamada pecado dentro da sua vida. Uma das grandes tentações de Satanás é fazer a gente banalizar o pecado. Como se fosse uma coisinha. Só que a Bíblia diz, queridos, que um dia todos nós vamos nos apresentar diante do justo juiz, e essa coisinha que você está achando que não vale nada, é que nos separa de Deus por toda a eternidade. E sabe, e antes de chegar lá, essa separação de Deus aqui tem consequências tremendas, na minha vida, na vida das pessoas que eu amo. E como eu preciso da misericórdia, do amor e da compaixão de Deus, da graça e da compaixão de Deus na minha vida. Por isso nessa noite eu queria orar com você uma oração de confissão. Essas semanas passadas, quando a gente estava estudando os outros salmos de Davi, eram orações de consolação, não é verdade? Orações de socorro, de intervenção de Deus nos problemas da vida. E Deus faz isso porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Mas teve uma hora que Davi teve que lidar com o seu pecado. E hoje o Espírito Santo te convida a você lidar com o seu pecado. Confessando o seu pecado. Não banalizando o seu pecado. E entendendo que a única pessoa que pode intervir na tua vida, para transformar a tua vida, para curar as dores da sua alma, as manchas da sua alma da culpa, apagar o que está lá, transformar o teu espírito, restaurar a tua vida, é o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Por isso eu vou convidar algumas pessoas a saírem do seu lugar para vir aqui à frente para a gente orar junto.
E eu sempre repito por que eu faço isso. Não é porque a oração do pastor é mais poderosa, porque esse lugar é sacrossanto, não. É porque o inimigo é expert de trabalhar com a nossa mente e colocar na nossa mente ideias que não são verdadeiras. Porque uma das bases do perdão de Deus é a gente se submeter debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo nos exalte, e a gente se coloca debaixo da mão dEle. Se Davi tivesse dito para Natan, não é bem assim, vamos conversar em particular. Essa foi a diferença entre Davi e Saul. Saul disse para Samuel: Samuel, não fala assim na frente de todo mundo, vamos conversar em particular e a gente vai discutir esse problema que você está falando. Falou: não, isso aqui é público, porque Deus está escancarando o teu pecado. Naquela hora Davi só disse: eu sou esse homem, tenha misericórdia de mim, ó Deus. E aí Deus pode trabalhar no coração dessa pessoa. Primeira tentação que o inimigo vai lançar sobre você é dizer: tudo bem, eu sou pecador, eu preciso dessa intervenção de Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. Do teu jeito você está fazendo a vida inteira e não vai funcionar. Quando a gente precisa de misericórdia, de graça e de compaixão de Deus, a gente tem que fazer as coisas do jeito de Deus. E do jeito de Deus a gente obedece. Eu vou continuar essa mensagem na semana que vem, eu vou falar sobre isso. Ele vai dizer: Senhor, me ensina a ter um espírito obediente, para levar a sério a tua palavra na minha vida. Porque Ele sabe que não dá para viver debaixo desse perdão, graça, misericórdia de Deus, se a gente não aprender a obedecê-lo. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus estiver falando com você, e você precisa de perdão, está na hora de gritar por misericórdia. E toda vez que a gente grita por misericórdia do jeito de Deus, a gente alcança a misericórdia, diz a palavra de Deus. Então, se você estiver aqui, o Espírito Santo tocou o seu coração, você entendeu que foi com você essa conversa, então vai saindo do seu lugar, vem aqui para frente para a gente orar junto. E deixe o Espírito de Deus trabalhar isso na tua vida. Restauração, perdão, confissão de pecados. Talvez tenham passos a serem dados lá na frente, mas a gente vai dar o primeiro e vai deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Esse é um processo da graça de Deus. Senhor, eu entendi, esse negócio é sério. Não retire a tua unção da minha vida. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha compaixão. Esse é o nosso clamor nessa noite aqui. E como Davi, a gente vai se debruçar diante do Senhor, que nos confronta. Talvez para alguns aqui o pecado já foi publicado no jornal. Olha, não pense que é uma hipérbole eu falar que é publicado no jornal. Eu já vi muito pecado de crente sair no Jornal Nacional. Estou brincando não. Porque Deus leva a sério as coisas, especialmente quando a gente tem o sobrenome dele. Se o teu sobrenome é de Jesus, toma cuidado. E eu não estou falando do sobrenome que está no cartório, né? Mas se você pertence a Jesus, Ele leva a sério o nome dele que Ele colocou sobre a tua vida. Por isso Ele chama os filhinhos dele: vem cá, vamos conversar, vamos acertar, vamos mexer. Eu quero abençoar a tua casa, mas você tem que acertar a tua vida. Eu quero abençoar os teus negócios, mas você tem que acertar a tua vida. Eu quero abençoar você, mas tem que ser do meu jeito, não do teu jeito. E ainda que todo mundo diga que do jeito de Deus não funciona, esse é o único que funciona. Porque toda vez que a gente faz do jeito de Deus, o Espírito de Deus está sobre nós. E milagres de Deus vão acontecer sobre a nossa vida. Então agora a gente vai orar ao Senhor, tá bom?
O que o Espírito Santo de Deus confrontou com você? Então agora é hora de confissão. Eu não sei o que é, e talvez ninguém mais aqui saiba, só você e Deus. Então agora você vai dizer: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz, o Senhor me mostrou isso que está errado na minha vida, aquilo que está errado na minha vida, eu tenho brincado com isso, eu tenho brincado com aquilo. Fala para Deus. Já posso perceber os efeitos de algumas coisas, tenho tentado correr atrás para consertar, mas não vou conseguir consertar, já percebi. E eu vim aqui hoje clamar pela tua misericórdia. Não me dá o que eu mereço. Pela tua graça, me dá um milagre que eu não mereço. E pela tua compaixão, vê como é verdade o que eu estou sentindo aqui dentro da minha alma. Pode vir aqui, Pai. E nessa hora, você vai firmar um pacto com Jesus. Você vai dizer: eu sei que a única coisa que pode apagar a mancha que está sobre mim é o sangue que o Senhor verteu lá na cruz do Calvário. O diabo vai tentar dizer para você que não tem mais jeito, como disse para aquele homem lá na cadeia: para mim não tem mais jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, é poderoso para perdoar e purificar todo pecado. Tem jeito com Jesus, só com Jesus tem jeito. Por isso Ele é Salvador. Ele é o único Salvador. Agora deixa eu orar por você. Senhor Jesus, olha para essa multidão que está aqui. Amados teus, a tua palavra nos diz que antes da fundação do mundo tu já os conhecias. A tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor sabe quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. A tua palavra nos diz que quando eles foram gerados no ventre da mamãe, o Senhor se alegrou com a multiplicação de cada uma das células. Não há dúvida nenhuma que o Senhor os ama. E essa palavra tão dura de hoje, Pai, é uma palavra de bênção. Porque se Natã não tivesse dado essa palavra tão dura para Davi, Davi teria sido expulso da tua glória. Mas o Senhor pode abençoá-lo de novo e restaurá-lo ao trono, simplesmente porque o Senhor é o Deus de toda misericórdia, de toda graça e de toda compaixão. Ele teve que aprender, ele teve que reconstruir passos da sua vida. Algumas das palavras duras daquela profecia vieram anos depois e geraram muito sofrimento, porque o Senhor antecipou as consequências do pecado. Mas, Senhor, enquanto ele estava passando por aquelas coisas, ele lembrava todo o tempo que o Senhor não tinha retirado dele o teu Espírito Santo, e que o Senhor era a coroa que estava sobre ele. E nessa hora eu quero te pedir, Pai, que o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, purifique de todo pecado, e que o Espírito Santo venha agora e se derrame sobre esses teus filhos, mas seja um derramar em profusão, Senhor, em uma inundação do teu Espírito, Espírito que restaura, Espírito que cura, Espírito, Senhor, que salva, que transforma, Espírito que renova, Espírito que purifica. E eu quero te pedir que nessa hora, Pai, o Senhor comece a dar a visão das coisas que o Senhor há de fazer. Que o Senhor comece a juntar os caquinhos quebrados da vida desse povo e fazer deles uma obra de arte pelo poder da tua graça. Escuta, Deus, o nosso clamor e abençoa. Abençoa, abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus, o meu Salvador, o nosso Salvador eterno. Amém
e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você. Não sai daqui não, para a gente orar junto e terminar, cantar e terminar esse culto aqui juntos, tá? Algumas palavras para quem fez essa oração aqui junto comigo hoje. Primeira delas: se você esqueceu o resto, não esquece disso. Esse Jesus quer ter um encontro com você todo dia. A obra que Ele tem para fazer depende desse encontro com você todo dia. Você deixa Ele fazer essa obra? Então marca um encontro com Jesus. Onde? Na tua casa, no teu carro, onde você quiser, tá? Porque Deus não está guardado num templo. Ele é Espírito, Ele está em qualquer lugar. Então marca o teu encontro com Ele todo dia. E nesse encontro você trata dessas questões, porque deve ter um monte de coisa que está aí no teu coração, que você trouxe à presença de Deus. Continua a trazer e falar: Senhor, agora eu preciso que o Senhor me ensine o próximo passo, e o próximo. Às vezes tem que mexer em coisas da vida, às vezes você vai ter que voltar a lugares para resolver problemas e enfrentar a dor de alguém. Eu não sei como é que vai ser, Deus vai te mostrar o próximo passo, mas primeiro você tem que ter encontros com Jesus todo dia. E lembra, isso não é uma liturgia, é um encontro com o Deus vivo. Se você esquecer de tudo mais, mas lembrar disso, eu vou estar feliz, porque Jesus é a resposta. Não é uma igreja, não é um pastor, não é um lugar. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Clama, 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 clama. Clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando você estiver clamando, deixa a Bíblia falar com você, tá? E se você não tem uma Bíblia que você entenda, é porque você está lendo uma Bíblia com uma linguagem muito antiga. A maioria das nossas Bíblias tem uma tradução portuguesa de 350 anos atrás. Então, se você não tem uma Bíblia que você entenda, não vá embora daqui hoje sem ganhar uma Bíblia. Eu vou te dar de presente, tá? É o meu prazer te dar de presente, porque você leva a palavra de Deus para casa. Começa a ler lá no Novo Testamento e pergunta: Jesus, o que é que o Senhor tem para mim aqui? Por que no Novo Testamento? Porque as profecias já se realizaram, a gente consegue entender. Então, pede para Ele, me ensina o próximo passo. Vai ter dia que você vai ler um trecho da Bíblia, e você vai dizer: não entendi. Assim, o que tem a ver isso comigo? Aí você vai trabalhar, vai fazer as coisas, daí vai acontecer alguma coisa. Você diz: agora eu entendi. Porque Ele vai ser seu professor particular. E Ele vai te dar as palavras que você precisa até antes de você saber que precisa. Como eu sou abençoado pela palavra de Deus, tá? Agora, nessa jornada, às vezes a gente precisa de pessoas mais maduras que nos acompanhem. E se você quiser, essa igreja tem pessoas que podem acompanhar você, tá? Coachings, né? Ou discípulos de Jesus que podem discipular você. E eu vou dizer uma coisa: hoje talvez você precise de alguém te acompanhando, mas eu oro a Deus que daqui a algum tempo você seja alguém que está acompanhando alguém, porque com a mão a gente recebe a bênção de Deus e com a outra a gente distribui, tá? Então, se você precisa, quando esse culto terminar, lá naquela porta ali vai ter um pessoal, alguns líderes vão estar lá, tá? Para receber você. E você vai dizer: eu preciso de uma Bíblia, eu preciso de alguém que me ajude na caminhada espiritual. Tenho um vício, eu não sei como lidar com ele. Eu já vi Jesus libertar gente de cocaína, de crack, de tudo que você pode imaginar. Está cheio de gente aqui nesse auditório que já foi liberto. Porque Jesus é poderoso. De álcool, qualquer coisa. Porque Jesus trata o pecado. Alguns são os pecados que a sociedade vê, mas tem um monte aqui dentro que a gente nem sabe que está acontecendo e que são pecados também. E Jesus trata todos eles, tá? Mas às vezes eu preciso de gente do meu lado me acompanhando. Então não tema em pedir para alguém acompanhar. Natã foi o companheiro de Davi até o final da sua vida. Foi o profeta que ficou do lado dele, para ser um instrumento de Deus para ajudá-lo na sua jornada espiritual, depois dessa confrontação. E é incrível, porque foi o homem mais duro com Davi, e se tornou o melhor amigo de Davi na sua jornada espiritual,
Porque é assim que Deus trabalha. Está cheio de gente que só vai falar coisa boa para você, mas que não mexe em nada na tua vida. Mas tem gente que vai falar a verdade para você crescer. E tem gente que vai te ajudar a crescer em Jesus. Amém? Então guarda isso no teu coração. Se esquecer tudo mais, o que é que você tem que lembrar? Já esqueceu. Tem que começar a pregar de novo. O que é que você tem que lembrar? O encontro com Jesus. Se você esquecer tudo mais, o que é que você não pode esquecer? Não ouvi ainda. O quê? É isso aí. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus, 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 só Ele. Tá bom?